Começando então 2010 para o segmento, né? Como foi? 2010 foi um ano razoavelmente surpreendente, né? As previsões no início do ano davam conta de um crescimento em 2010 da ordem de 3,5%, em função da consequência da crise financeira que abateu as transações globais, o consumo mundial, de carnes principalmente, né, de gêneros agropecuários, em função da crise financeira. O ano 2009 amargou resultados difíceis. O nosso setor ele encolheu apenas 0,5% em 2009. Em 2010, uma previsão bastante cautelosa que foi feita, mas sempre considerando análises e previsões métricas que o setor, nosso cliente, que é o produtor de carnes, faz, nos levava a esse número de 3,5%. Surpreendentemente, né, houve uma recuperação bastante positiva durante o ano 2010, acompanhando a evolução, o ciclo virtuoso da economia brasileira, notadamente por força da demanda doméstica, né? E então o ano fechou, o ano 2010, com um crescimento de mais de 4%, mas principalmente em consequência do grande desenvolvimento do setor da avicultura industrial. Porque o setor exportador brasileiro de carnes, ele sofreu razoavelmente em função do câmbio. Né? O produto brasileiro é super valorizado, né? Houve uma certa compensação em quantidade exportada, principalmente da avicultura, né? E de uma recuperação razoável dos principais mercados importadores, né, consumidores do produto brasileiro. Agora, boa parte dessa indústria de avicultura e a própria suinocultura industrial brasileira, né, que poderia ter ido muito melhor no cenário internacional, não foi por causa do câmbio, esse excedente produzido, né, durante o ano de 2010, ele foi consumido, o consumidor doméstico conseguiu aproveitar isso aí. Então, e tinha renda suficiente para isso. Então, além dele ter conseguido absorver essa quantidade adicional que a avicultura produziu, ele conseguiu pagar um preço mais alto, e esse preço mais alto veio atrelado no preço do frango, do suíno, veio atrelado à arroba do boi, que também se valorizou muito durante o ano 2011. Em algum momento, né, os analistas, né, previam um corte, uma substituição da preferência de uma carne por outra, em função de preço, né? Porém, até, né, a virada do ano, o consumidor brasileiro ainda conseguiu manter o consumo dessas carnes, mesmo com uma tendência de alta, né? Isso nos leva a concluir que, de fato, a sociedade brasileira acabou tendo um aumento de renda, uma distribuição de renda adequada, e é óbvio que nós não podemos esquecer que também, né, isso é importante salientar, que houve instrumentos de fomento e de estímulo ao consumo. O governo lançou mão de vários, né? O crédito estava facilitado, havia uma liquidez imensa, dinheiro disponível para comprar, né, financiamentos, alargamento dos prazos de pagamento. Isso obviamente incentiva o consumo e levou, aliado a fatores externos, a inflação dos alimentos de maneira global, levam a uma preocupação, né? Então os índices inflacionários cresceram razoavelmente, e de certo que o governo agora, em perspectivas, né, para o ano 2011, ele entende que o mundo vai continuar comendo. O alimento é um gênero de primeira necessidade, precisa ser consumido, não é? As pessoas precisam comer. Agora, essa escalada na inflação dos alimentos, ela deve atrapalhar um pouco os resultados, né? Não devem ser iguais àqueles alcançados em 2010. Até porque a maioria dos países que apresentaram índices inflacionários crescentes têm tomado ou tomarão medidas mais
eficientes para o controle dos preços, como enxugando o crédito, né, aumentando o compulsório, né, a retenção de dinheiro pelos bancos, uma série de iniciativas, né, medidas que devem ser tomadas para controle da inflação. Isso, eventualmente, pode trazer uma diminuição do consumo, né, e aí, obviamente, você tem, por efeito reverso, dentro da cadeia de suprimentos, começa no varejo, atinge o fornecedor de carne, de produtos de origem animal, acaba afetando também o setor de alimentação animal, que mistura ingredientes, insumos básicos e aí afeta um outro setor. Essa é a cadeia de produção e suprimentos. Então, eu costumo dizer que se a indústria produtora, né, de proteína animal, ela vai bem, o nosso setor acompanha. Se ela tem algum comprometimento, alguma dificuldade, nós também sentimos esse efeito, né, mais cedo ou mais tarde. Arivaldo, em relação, agora se a gente tivesse, nos últimos anos, como que foi a evolução do segmento feed, em termos de qualidade, processos de produção, como que você analisa, nos últimos anos, a indústria voltada para o feed? O crescimento na década, nos últimos anos, vinha na casa de 2 dígitos, né, na produção de ração para animais. E no ano 2009, no revés, por conta dessa crise financeira global, né, voltou a ter uma recuperação em 2010, né, em termos de quantidade. Agora, é muito importante salientar que, de uns anos para cá, as questões voltadas à segurança dos alimentos, né, afloraram muito mais. É fruto da expectativa dos consumidores, que têm demandado, têm exigido um produto com mais garantia, né, aquilo que ele está consumindo, e também evolução científica e maturidade, né, do produtor, né, que compreende, absorve, implementa essas novas práticas de boa fabricação, análise de riscos, isso voltado às questões de segurança alimentar, né? Então, todo esse agregado é importante, né, e somado à questão da segurança alimentar, que é suprimento, que é fornecimento, então, o ser humano ele tem o direito, né, de ter acesso ao alimento. Já a ONU, em 1948, assinava um tratado que cuidava dos direitos, né, da humanidade voltado às questões alimentares. Então, todo ser humano tem direito a ter acesso ao alimento ou condições financeiras, né, quer dizer, dinheiro no bolso, renda, suficientemente capaz de se manter, de se nutrir com alimento de qualidade, né? Então, nos últimos anos, o que se vê é, seguindo uma tendência do mundo contemporâneo, né, cada vez melhorando seus aspectos. Então, esses atributos voltados à qualidade, que antigamente se tratava de um diferencial comercial, hoje eles são intrínsecos, né? A qualidade está intrínseca, então existem todos os parâmetros, né, que o Codex Alimentários define como um produto adequado ao consumo.